Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez poder compartilhar com você desse momento aqui especial. Eu estava hoje pensando, em tantas coisas dessa vida aí, e você às vezes para pensar que nesse mundo a gente parece que tem tempo para tudo, né? Você tem tempo para o teu trabalho, você tem tempo para os teus projetos, você tem um tempo para a família, você tem um tempo para pescar, você tem um tempo para ir para o litoral, você tem um tempo para cuidar de tantas coisas, né? Essa vida aí, a questão financeira, você está sempre correndo atrás de tudo, mas você parece que não tem o tempo necessário, né? Para ouvir, ou para ler, ou para usufruir da palavra de Deus. Porque nós podemos até viver nesse mundo, podemos até estar com um ar de alegria, de felicidade, mas para nós termos uma plena, completa felicidade, nós precisamos ter uma ligação com Deus. Nós necessitamos de Deus. Nós fomos criados por Deus. E tudo o que tem de melhor nessa terra, nesse chão aqui embaixo, é o ser humano. Porque Deus nos fez segundo a sua semelhança. E o amor que Ele tem por você e por mim é incondicional. Se você imagina que você ama teu filho o máximo dos máximos, se você imagina que você é o pai mais cuidadoso, mais amoroso, mais generoso, se você imagina que você é a mãe mais protetora desse mundo, eu vou dizer para você assim, olha, com toda certeza, Deus é muito mais por você e por mim, e pelo teu filho, pela tua filha. Deus, Ele nos ama tanto que Ele comprovou e provou. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz, para ser xingado, para ser humilhado, para ser surrado por você e por mim. E nesse decorrer da vida de Jesus, nesses afazeres dele, quando ele esteve aqui na terra, ele passou por muitos momentos difíceis e bons, porque a vida, ela nos dá momentos bons, mas ela traz momentos difíceis também para nós, mesmo você tendo uma conexão com Deus diária. Não quer dizer que a pessoa que tem uma conexão com Deus não passe por dificuldade, não passe por luta, não passe por sofrimento, não passe por perca, por traição, por humilhação, por decepções, por doenças, sabe? Tudo na vida nós passamos. Essa vida aqui, ela é pequena, ela é passageira, mas ela nos trilha. Ela tem, digamos assim, como se fosse uma competição para nós chegarmos lá naquele monte. Para nós chegar lá no monte, nós vamos ter que passar por várias etapas da vida. E não tem como nós escaparmos dela. Aqui nessa mensagem que eu vou trazer para você, eu gostaria que você escutasse ela. Por favor, fique aí. Você vai ver que Jesus poderia ter optado, tinha opções de não passar por tudo que ele passou, poderia ter tornado muito mais fácil ou o fardo muito mais leve, mas ele não quis, porque ele quis cumprir a sua tarefa. E eu quero que você entenda que nessa mensagem aqui, eu e você, muitas vezes, nós também temos que passar por um momento da vida e a gente quer cancelar alguns momentos. Nós queremos cancelar o fardo, nós queremos tirar um pouco do peso. E a gente sempre busca, às vezes até uma barganha, abarganhar de um lado ou aliviar a carga do outro, para que a gente chegue lá primeiro, para que a gente passe por aquele momento. Mas isso não nos adianta em nada. Porque o que foi traçado para mim, para você, nós vamos ter que passar. Não podemos tentar empurrar para outro, tentar achar que não somos capazes, imaginar que nós não temos condições. Não, nós temos condições.
Nós somos fortes, você é forte, você é vitoriosa, você é vitorioso, você nasceu para passar por tudo que você está passando, mas para chegar no final da carreira, da corrida, quando você chegar lá em cima, você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa, mas eu fui, nossa, eu fui um vencedor, como que eu consegui passar por aquilo? E aqui, Jesus estava nessa missão, e de repente no caminho, o inimigo, aqui diz o diabo, a Bíblia cita, mas eu não gosto de falar o nome dele, certo? Então eu digo inimigo, certo? Então o inimigo, ele sempre tentou desde Cristo, o Filho de Deus, imagina nós, né? Imagina nós. Nós somos tentados constantemente, diariamente. Por isso nós temos que ter uma conexão com Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus, ela é o alimento. A palavra de Deus, ela é o pão. A palavra de Deus, ela nos é o mesmo que você ter um carro sempre na reserva, sabe? Sempre na reserva, sempre aquele risco de ficar sem gasolina. Você vê um acidente, você desliga ligeiro o motor porque você, vou ficar sem gasolina. O trânsito tem que fluir para mim chegar lá com o que eu tenho. Mas quando você abastece, enche o tanque do combustível, pode ter acidente, você ainda liga o ar-condicionado e fica tranquilo que o seu ponteiro você vai estar lá em cima. Assim é a palavra de Deus quando nós usamos, quando nós buscamos nos alimentar na leitura da Bíblia, na oração, na conexão com Deus, é como se tivesse um tanque cheio. Então o inimigo vem, você sabe que ele veio, você sabe que foi tentado, mas você intelectualmente diz assim, pode tentar, eu sei o que tem aqui dentro de mim, eu sei o que está aqui dentro de mim. Então pode as pessoas rir, pode encaçoar, pode brincar, pode até olhar e dizer assim, isso aí cai logo, isso aí não aguenta ali, a segunda esquina ele dobra. Você diz, não, deixa eu pensar, eu sei o que tem dentro de mim. Então eu quero que você, junto comigo, compreenda a leitura, a narrativa desse texto aqui. Está no livro de Mateus 4, a partir do verso 1, o título é A Tentação de Jesus. As primeiras palavras estão escritas assim. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o inimigo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, novamente o inimigo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo, e então disse a ele, se você, novamente, indagando, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus, pois o inimigo então levou-o para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá-te embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, nesse momento, o inimigo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Ah, que coisa linda, né? É uma história, é uma narrativa assim tremenda essa narrativa aqui. E se você pegar aqui e começar a conjecturar, a criar pensamentos, ideias, que é o fabuloso da história da Bíblia é essa, sabe? Porque se você escutar 50 palestrantes, 50 pastor, pregador, bispo, pessoas que têm colegiado de Bíblia, digamos, homens que estão aqui vivendo só dela, buscando algo novo, você vai ver que todos têm um pensamento diferente, criam caminhos, brechas, estradas
Então, a Bíblia, ela nos dá essa oportunidade. Você pode ler ela agora, nesse momento, pegar a tua Bíblia, abrir e ler o que está lá em Mateus 4:1 e você começar a criar pensamentos. Você pode criar uma história, você pode criar um pensamento, você pode sair trabalhar hoje à noite, amanhã e começar a pensar nessa história. Como é que foi a história? De que maneira que foi essa história? E você vai criando pensamento e o Espírito Santo vai te dando ideias, porque ele vai gostando, porque o Espírito de Deus anima-se quando a gente estuda a palavra de Deus e você cria algo, você imagina aquela história. Você tem o direito de conjecturar, você tem o direito de pensar sobre isso. Ninguém pode tirar esse direito seu de você pensar assim, mesmo que seja o teólogo mais de alta patente, ele não tem esse direito de dizer, não, o caminho é esse aqui, ponto final. Não, ele não tem esse direito. Porque esse direito cabe a nós. Cada um de nós tem o direito de pensarmos, de criarmos uma história, um contexto em cima desse texto aqui, certo? E eu fico pensando assim, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que Deus tem. Sabe, a primeira coisa que me leva a pensar é que o pão é o pão da vida, o pão é o alimento, o pão é coisas boas. O pão é alegria, né? O pão é fartura. O pão me dá forças. E Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pão naquele momento? Claro que poderia. Ele tinha poder para aquilo, mas ele não transformou por quê? Porque ele tinha uma missão. E a missão era chegar até o final, sem comer o pão, sem beber água, porque ele saiu com essa missão. Então eu quero dizer primeiro que você tem uma missão, eu tenho uma missão. E muitas vezes nós quebramos a nossa missão porque achamos um caminho mais fácil. Você tem que ir até tal lugar sem parar. E aí alguém diz assim, olha meu amigo, o que que tem de você parar aqui e tomar uma aguinha gelada? Toma uma aguinha, depois você segue o caminho. E aí você para. Sabe, talvez eu esteja falando para alguém, eu vou levar para um outro lado, uma outra situação, sabe? De repente você está indo viajar, está indo para o litoral e no caminho deu sede. E alguém diz assim para você, o que mal faz nós parar aqui nessa conveniência, vamos tomar uma cerveja bem gelada. Né? Mas você saiu de casa com uma missão de ir até o litoral sem beber álcool, porque é proibido beber álcool e dirigir, correto? E aí você diz, o que que custa eu tomar só uma? Quem que vai? Nada a ver, né? E aí você parou lá e tomou uma bem gelada. E lá na frente a Polícia Federal faz assim, parou. Pega o bafômetro, bota em você, pronto, testou álcool, você vai tomar uma multa, você vai perder a habilitação, você vai trazer um transtorno imenso para sua vida. E aí você diz assim, mas meu Deus, mas por que que isso acontece comigo? O que zica, que azar, que azarão da minha vida? Aí você vai, se você olhar, não você tinha uma missão, não era para você beber, era para você ir até lá, depois que você chegasse lá, aí você começava uma outra missão, uma outra história, e assim era a história de Cristo. O inimigo chegou e disse, como transforma esse pão em pedra, essas pedras em pães? Ele disse, não posso, poder eu posso, mas eu não quero. Porque não é só de pão. Esse momento não é um momento de fartura, não é um momento de eu me abastecer, é um momento de eu seguir a minha viagem, a minha caminhada. Eu tenho um foco, eu tenho uma missão, eu preciso chegar lá. E o inimigo foi tentando. E o inimigo vem tentando você e a mim e a todos nós. E nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter um objetivo na vida. Se nós não tivermos um objetivo na vida, nós não vamos chegar no final e poder então triunfar, poder desfrutar de algo maravilhoso na nossa vida. E isso é no casamento, isso é na vida pessoal, isso é na vida financeira, isso é no trabalho, isso é na vida espiritual, é em tudo que nós estamos fazendo. Se nós não tivermos a convicção, o foco de chegar a um destino, e se nós parar no caminho e nos deixar ser pego pelo inimigo, pelas propostas, pelas convites daqui ou dali, tudo para e a nossa vida volta lá para trás de novo. Eu gostaria que você entendesse que na vida, quando Jesus disse também assim, nem só de pão, mas de tudo, ele estava dizendo assim para o inimigo, olha inimigo, eu estou sofrendo, mas na vida tem que sofrer.
Eu estou com sede, mas na vida tem que passar sede. Eu tenho fome, mas na vida nós vamos passar fome. Você está passando por doença? Nós vamos passar por doença. Você está passando por um momento de desemprego? Você vai ter que passar por esse momento, seja forte. Tenha convicção que você vai vencer. Você está passando, você está com um amigo, um ente querido no hospital nesse momento, entubado, passando por dificuldade, como eu estou com um amigo meu, um irmão da igreja lá, o irmão Beto, está entubado. Sabe, eu sinto por ele estar lá, eu queria que ele estivesse fora. Sabe, nós temos que passar, nós temos que estar convictos de que Deus vai fazer o melhor por ele e por todos os que estão passando por isso. E nós temos que ter fé, nós temos que ter força, nós temos que ter essa garra dentro de nós de que esses momentos difíceis da vida, eles vão passar e virão momentos de alegria. Não podemos desanimar, não podemos parar. Jesus não parou. Jesus poderia ter parado ali, ter dito, realmente eu sou filho de Deus, eu posso fazer tudo, e deu e chega. E aí que está o grande mal, porque muitas vezes nós aceitamos essas barganhas do inimigo. Nós temos uma missão, algo para fazer, e alguém chega e diz, olha, esse é um caminho mais fácil, por que tu não vai por aqui? Por que tu vai levar? Pague alguém para levar, diz para alguém levar, não vai você, capaz, você, por que você? Imagina, você vai fazer isso, mande alguém fazer no teu lugar, rapaz, olha quem é você, sabe? Essas propostas não são de amigos, são do inimigo, são vindas diretamente do inimigo, porque é você que era para passar por aquele lugar. É você que tinha que ver algo que ia ver naquele caminho, era você que tinha que passar por aquela provação, e muitas vezes nós nos negamos a isso e queremos somente o pão. Nós só queremos o bom. Quantas pessoas que só querem o bom da vida? Quantas pessoas que aí estão aí, nunca passaram por momentos difíceis, nem conhecem, nem sabem. Apenas olham, julgam e se acham importantes ainda. Aqui na história de Jesus, nessa história aqui, quando ele está indo na sua missão, o inimigo tenta ele por 2, por 3 vezes e vem buscando tirar dele o foco para tornar ele fraco, para tornar ele ou diminuir ele diante daquilo que ele era. Porque ele diz para ele, se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo, ele coloca dúvida na vida de Cristo. Se Jesus fosse uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, ele diria naquele momento, então eu vou te mostrar quem que eu sou mesmo para você ver você vai ver o que eu sou. Mas ele na humildade, ele continuou. Sabe, amigo, muitas vezes nós somos proposteados também, no trânsito, no trabalho, na nossa vida conjugal. E o inimigo vem e faz esse tipo de proposta. Através de alguém chega e diz assim, mas é tu mesmo. Se tu é mesmo, então faça isso. Por que não sei o quê? Por quê? Sabe, quando nós temos um caminho para seguir, muito longo ainda, nós temos uma estrada a percorrer. E às vezes nós atrapalhamos tudo a nossa vida. Nós destruímos o nosso casamento. Destruímos às vezes com a esperança de alguém. Tudo por ser arrogante. Tudo por não ter paciência, tudo por não ter humildade. E o inimigo então, quando ele toma de conta da nossa humildade, coloca dentro de nós o egoísmo, o eu, o achismo, um modo de pensar que somos mais que alguém, aí ele tomou conta do nosso posto. Ele tirou a nossa bênção e ele coloca em nós toda a destruição. Eu queria que você e eu, que nós nos tornássemos pessoas melhores, que nós meditássemos mais a palavra do Senhor, que nós procurássemos nos tornar pessoas melhores, menos egoístas, mais humanas, menos eu acho e mais eu posso fazer. Amigos, há muitos e muitos que não têm a capacidade que você e eu temos.
Mas não adianta a pessoa não ter capacidade, você ou eu ter capacidade e usar dessa nossa capacidade que nós temos para o egoísmo, para o eu. Porque eu não passo de um trapo de lixo, de um pano sujo. Esse é o que eu falo de mim. Se tenho alguma coisa, não é porque eu tenho, é porque Deus me deu saúde, colocou em mim o vigor e me ajudou a administrar a minha vida a ponto de eu poder andar, crescer e chegar a algum lugar. Mas isso não me dá o direito de eu achar que eu sou mais, de eu achar que eu tenho mais. Porque tudo que tenho, eu não tenho. Porque o que eu tenho não é meu. Foi Deus quem me deu. Tem muitas pessoas que poderiam ter e deveriam de ter. Às vezes eu de noite eu costumo orar. A noite passada ainda eu agradeci a Deus pela semana que eu tive, o trabalho, tudo. E eu disse assim, meu Deus, eu não mereço estar numa cama tão boa como eu estava na minha cama. Tem noites que eu digo, eu não mereço, Senhor, estar debaixo dessa coberta tão boa. Tem tantas pessoas passando frio. Tem tantas pessoas dormindo debaixo das marquises. Tem tantas pessoas passando a noite nas drogas, usando droga. Sabe, eu poderia, ou nós podemos olhar para essas pessoas e dizer, não, estão lá porque querem, esses infelizes. Não, amigo. Eles não estão lá porque querem. Eles estão lá porque o inimigo atralhou eles de uma maneira, amarrou eles de uma maneira que os fez deles escravos, e eles são lá escravos do álcool, da droga, da prostituição, eles estão lá amarrados e presos. O inimigo prendeu, como o inimigo queria prender Jesus aqui. Quando ele foi tentar Jesus, ele queria destruir com Cristo, mas ele disse não, Jesus tinha um foco. Mas tem pessoas que não têm essa força. Tem pessoas que não têm esse espírito de vencedor, de vencer, e elas tropeçam, elas veem a montanha, elas veem o caminho grande, e elas ficam com medo, e dizem assim, eu não vou conseguir, não tem jeito, eu não consigo, e elas desanimam. Mas tem pessoas que são fortes e conseguem vencer, porque têm o dom de uma força maior. Então se você venceu a droga, se você venceu o alcoolismo, se você venceu a nicotina, se você venceu a prostituição, se você venceu a tantos vícios e costumes que tinha, e hoje você se tornou uma pessoa melhor, mais dinâmica, mais sábia, não pense que você é você porque você é você. Você não é nada, eu não sou nada. É porque nós fomos agraciados pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus teve graça de mim. Eu consegui ser mais forte ao olhar para a cruz e consegui permanecer com os meus olhos mais fitos naquela cruz. De repente, aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquela pessoa ali também teve a oportunidade já de olhar para a cruz e poderia não estar mais lá na droga, poderia não estar mais vivendo um mundo preso às coisas do inimigo, mas ele não teve forças. Mas não cabe a mim, a você, agora olhar para aquela pessoa e dizer assim, esse miserável tinha que ser trilhado, isso aí tinha que estigar da terra, esse tipo de gente. Não, ele é um ser humano que Deus tem o mesmo amor que ele tem por você, que dorme na melhor cama, que come do melhor pão, que bebe do melhor suco, que tem a maior mansão, a coisa mais linda, que dá emprego para 1.000, 2.000, que pensa ser alguém diferente. Você não é diferente, meu querido, você não é um ser humano diferente nem um pouquinho. Você, para Deus, é exatamente igual àquele mendigo que está ali, podre, maribundo, jogado numa sarjeta. O amor que Deus tem por ele é tão igual ao amor que ele tem por mim e por você. Tão igual. O que fazer? O que fazer? O que podemos fazer por eles? Perguntamos para Jesus. E aí Jesus diz assim para mim e para você: em algum momento da vida, eu vou colocar ele no teu caminho, na tua rua, por onde você passar.
E você vai poder passar e tentar fazer alguma coisa. E nós temos que fazer alguma coisa. E cada um de nós temos que fazer alguma coisa. Eu poderia dizer algumas coisas que faço aqui, mas não vou porque seria para talvez me gabar. Né? Não vale a pena falar. O que vale é o que nós fizemos. O que vale é quando a gente faz. O que vale é quando a gente faz. Porque a palavra de Deus, ela diz assim que quando nós ajudamos, alimentamos, aconselhamos, tentamos tirar uma pessoa dessa do mau caminho e levar para um caminho bom, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós estamos fazendo aos anjos. E a palavra de Deus diz assim que quando nós ajudamos a alimentar pessoas que estão invulneráveis, a Bíblia diz que nós estamos neste momento alimentando os anjos. E Jesus vai dizer assim: era a mim que você estava dando aquele dia, aquela marmitex. Era a mim que você estava levando aquele cobertor. Era a mim que você estava levando aquele dia quando você visitou essa pessoa e leu um texto da Bíblia e falou para ela que ela tinha força, que ela podia sair dali. Era a mim que você estava ajudando. Meu amigo, minha amiga, eu volto e encerro a mensagem de hoje. Se Jesus foi tentado pelo inimigo, o Filho de Deus, ele teve a audácia de tentar, porque ele conhecia Deus, ele estava no céu, esse anjo, Lúcifer, estava lá, era o melhor, era o anjo que tinha o maior escalão no céu. Ele era amigo de Jesus, ele era amigo. E ele era tão amigo de Jesus, tão próximo, que ele quis roubar o lugar de Jesus, mas ele chega aqui na terra e ele diz assim: se realmente tu é, ele quis colocar dúvida, então faça algo diferente. Sabe, eu vou terminar a história dizendo que o inimigo seguido está dizendo para você: se Deus existe, então por que você está vivendo assim? Se Deus existe, então por que você não ganhou isso? Se Deus existe, por que aconteceu isso com a tua família? Se Deus existe, por que meu filho morreu? Se Deus existe, por que perdi minha esposa? Se Deus existe, por que perdi meu trabalho? Se Deus existe, vem tantos porquês que o inimigo vem implantar na nossa mente, enxurradas de porquê. E eu respondo: porque Deus está no céu. Porque Deus vai voltar a buscar aqueles que amam a Deus. Porque Deus ama o pecador. Porque Deus está e estará sempre ao teu e ao meu lado. E as lutas que temos, essas lutas, é porque tinha que passar. É porque você tem coragem. É porque você é forte. Você está desempregada? É porque você é forte. Deus vai abrir uma porta para você. Você está doente? É porque Deus é forte e Ele vai te ajudar a sair dessa. E se você não sair dessa, é porque você está tendo uma chance agora de dizer: meu Deus, me perdoe pelo que eu fiz de errado, aceita esse miserável pecador e me conceda a alegria da vida eterna, porque tudo o que tem de melhor nesse mundo, meu irmão, minha irmã, é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. É descansar com Cristo. Então, os porquê da vida, sempre diga porquê. Quando alguém indagar por quê? Porque Deus existe, porque Deus é bom, porque Deus tem um projeto para a minha vida, porque Deus quer fazer com que eu me torne uma pessoa mais forte ainda, porque Deus diz também na palavra que nenhum justo, nenhum filho de Deus passará por fome ou sede sem que ele dê água e o pão. Porque Deus disse que você não vai passar nem por fome e nem por sede. Porque Deus disse que dará água e pão àqueles que amam a Ele. Deus abençoe. Boa semana. Que Deus ilumine a tua vida, a minha vida, e que nos tornamos pessoas cada vez mais fortes. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Paulo Schumann, o alemão. Que Deus abençoe. Um bom domingo e uma boa semana.